Vamos adorar a Ele. Tua igreja te adora, estamos em Cristo, o velho deixamos, tudo novo se fez. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Teus planos eternos garantem a vida, tua graça não falha, somos povo escolhido. Honramos teu nome com nossos louvores, felizes vivemos com a tua presença. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar, Senhor. Para o nosso Deus não há nada impossível. Nós podemos cantar e te confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação.
Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja! Boa noite, igreja! Se coloque de pé na presença do Senhor. Dá uma linda salva de palma para Ele em primeiro lugar. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: bom te ver. É bom te ver na casa do Senhor. Amém, irmãos? Deixa eu falar no versículo aqui. A palavra de Deus diz lá no capítulo de Provérbios, no 25, no versículo 11: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim será a palavra dita ao seu tempo. Amém? Olha só, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim será a palavra dita no seu tempo. O que quer dizer esse versículo? A maçã de ouro em uma bandeja de prata, ela tem um grande destaque. E hoje a palavra ela vai ser lançada sobre a sua vida. Amém? E eu quero que você abra o seu coração. Eu quero que você se entregue, não só no começo, no princípio da oração, mas no louvor, na adoração. E através da palavra, deixe ela ter um destaque no seu coração. Aquilo que você precisa, eu tenho certeza que Deus ele vai desatar nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. Senhor nosso Deus, amado, querido Pai, diante da Tua grande presença, nós nos colocamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. A Tua palavra diz e nos ensina que as maçãs de ouro, ela tem destaque nas salvas de prata. E eu tenho certeza que a palavra que vai ser ministrada hoje, aqui do altar, através do santo da igreja, do anjo da igreja, ela vai ter um destaque na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. E eu tenho certeza que do alto da cabeça até a planta dos pés, o Senhor vai fazer o sobrenatural acontecer na vida desta pessoa, na casa, na vida dos familiares. Porque eu tenho a certeza, Pai querido e Pai amado, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar nesta noite. Que o Senhor blinde o coração deste homem, que o Senhor blinde o coração desta mulher, para que nenhuma natureza de Satanás venha atrapalhar o plano do Senhor como destaque na vida destas pessoas. E eu tenho a certeza, Pai querido, que nós vamos alcançar através da nossa fé a vida dos nossos familiares que se encontram perdidos no caminho do mundo, nas obras do diabo. Mas eu tenho a certeza que nesta noite o Senhor vai entregar, meu Pai, uma palavra que vai se destacar ao coração deste homem, ao coração desta mulher, e o sobrenatural irá acontecer em o nome de Jesus. Diga bem alto: Senhor meu Deus. Mais alto: Senhor meu Deus. Eu creio que nesta noite a sua palavra terá um grande destaque na minha vida, no meu coração e na minha família, em o nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte, igreja, bem forte. Glória a Deus. Você foi atraído pela presença do Senhor nesta noite, por isso nós celebramos a Ele. Aleluia. Declare: me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou. Você é livre e me curou, me trouxe vida, me incendiou. O teu
Obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos cura, que nos faz ser livres para te louvar, para te adorar. Aleluia! Me atraiu, me alcançou, me constrangeu e me salvou, me libertou e te curou nessa noite, me trouxe vida, me incendiou. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Declare nessa noite: ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono, e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Teu amor para sempre cantarei, teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, Jesus, declara, igreja, o teu amor, Senhor, o teu amor, em tua alegria forte. Jesus, mais uma vez, nós vamos declarar: Jesus, o teu amor para sempre viverei. Somente o teu amor, teu amor para sempre cantarei, em tua alegria forte serei. Jesus, és o meu maior amor. Aplauda Ele. Glória a Deus. Levante suas mãos e declara assim comigo: o Senhor governa sobre todas as coisas, e nada pode parar o agir de Deus. Aleluia! O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu, e sentado no trono está. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará. Cordeiro de Deus que venceu, seu domínio se estenderá. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus que venceu,
Deus sentado no trono está. Santo, santo é o seu nome, em santidade governará. Cordeiro de Deus que venceu, Seu domínio se estenderá até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão. Seu reino de justiça, Rei dos reis, reina sobre nós, até destruir as obras do diabo, desfazer toda a opressão, até libertar o cativo, tirar o encarcerado da prisão. Seu reino é de justiça, Rei dos reis, reina sobre nós, Rei dos reis, reina sobre nós, Rei dos reis, reina sobre nós. digno de adoração, Cordeiro e Leão. Digno de adoração, Cordeiro e Leão. Glória e honra e força, poder, a riqueza, A sabedoria, a salvação pertence ao Senhor, nosso Deus que se assenta o trono, o nosso Deus reina, 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 o nosso Deus reina. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia! Tu reina, Senhor. Glória a Deus. Toma o teu lugar de honra nas nossas vidas, Senhor. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe quem o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações
corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe quem o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Declare. Nós arrumamos a casa, nós arrumamos a casa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Se você querer, aplauda ao Senhor. Feche os teus olhos onde você está. Você fez uma boa escolha. Você escolheu a boa parte de estar aos pés de Jesus. Aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior.
tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus
Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda mais forte ao Senhor. Aleluia. Vamos juntos em uma só voz declarar o nosso decreto de 2025. Como Igreja de Cristo na Terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda a malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. O seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda a força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum.
Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina. E o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. De extrema importância para que o nosso coração siga queimando durante a jornada da semana e a gente não saia de forma alguma do nosso foco, que é Jesus Cristo. Amém? Depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre as células. As nossas células ocorrem às quartas-feiras, normalmente às 8 horas da noite. Então você, meu irmão, que não tem uma célula, procura a nossa liderança. Procure, por favor, o nosso pastor, os demais pastores. Nós vamos redirecionar você para uma célula que está mais próxima da tua residência, da tua casa. E dessa forma você consegue estar presente nas nossas células, que são uma bênção grandiosa. E consegue ter uma comunhão muito especial com todos os irmãos. Para finalizar, aliás, tem mais coisa. Nós temos aos sábados nosso encontro de jovens e adolescentes. Então você que é jovem, que é adolescente, ou mesmo você que é pai ou mãe de um jovem ou adolescente, o incentive, o motive para que esteja aqui aos sábados às 18 horas. É muito importante, é uma maravilha, é uma bênção muito grande estar presente com os jovens. E a gente sempre aprende um pouco mais sobre a palavra e a gente é cada vez mais edificado quando estamos aqui. Para finalizar, agora sim, os nossos cultos ocorrem às sextas-feiras, às 8 horas da noite, aos domingos, como é o dia de hoje, às 7 horas da noite. Que o culto de hoje seja uma bênção, seja uma maravilha e que vocês saiam daqui diferentes de como entraram, em nome de Jesus. Muito obrigado. Boa noite. A graça e a paz. Que o Espírito Santo possa inundar o coração de cada um aqui nesta noite e que Deus comunique aquilo que o céu tem para a sua vida, em nome de Jesus. Haja luz e ageu. Rafael tá bonitão, hein, Rafael? Tá de apóstolo hoje. Oh, glória a Deus. Não tá chique? Você também. Aleluia. Essa família é linda. Que bom ter vocês aqui. Maravilha. Diga para quem está do seu lado como é bom ter você aqui esta noite. Diga para ele ou para ela, você é uma bênção. Ou melhor, diga, você é duas bênçãos. Ou você é três bênçãos.
Amém? Diga aí, você é muito abençoado. Glória a Deus, que alegria estar aqui com vocês. Amados, esta semana para nós foi muito corrida. Eu estive com a pastora Janaína em São Paulo. Nós fizemos uma conferência, na verdade um treinamento lá em Alphaville, na igreja Atitude, do pastor Josué Valandro. Essa igreja é uma das maiores igrejas do Brasil. Ela tem hoje cerca de 50 mil membros, são 90 igrejas. A igreja lá do Rio, ela tem 18 mil membros, são 3 reuniões no domingo. E nós fomos assim muito abençoados com tudo aquilo que recebemos lá. E eu gostaria de passar um vídeo aqui para vocês, que resume o encontro que tivemos lá. O líder leva a pessoa a entender que precisa fazer o melhor, não pela igreja, mas por Deus. Estamos aqui no Impulso Pastoral, impactados com tudo aquilo que temos recebido do pastor Josué Valandro. Não existe nenhum lugar que nós possamos chegar que vai nos impedir de continuar buscando excelência, e é isso que a gente está aprendendo aqui no dia de hoje. Você precisa fomentar uma liderança de crescimento na igreja. E aí vem o resultado. Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz: compra conhecimento. O conhecimento, ele não vem de graça. Quando ele vem, você não valoriza. Nós precisamos estar do lado dos grandes e aprender com eles. Você não vai aprender a voar como águia, ciscando em terreiro de galinha. Então Deus tem nos direcionado para buscar de grandes homens de Deus uma palavra, uma revelação, uma unção, para que a nossa igreja possa romper em Bragança Paulista e ter este lugar cheio, termos várias reuniões no domingo, muitas pessoas salvas, curadas, libertas e abençoadas. Como eu disse para vocês, não ficou barato, e eu quero agradecer aos irmãos que investiram tanto na minha vida como na vida da pastora Janaína. Alguns irmãos foram tocados pelo Espírito Santo: pastor, o senhor vai, eu quero contribuir com valor para abençoar a tua vida e ministério. Depois, na hora da oferta, se você sentir no teu coração de entregar uma oferta específica para que esse investimento seja coberto, você pode fazer. E eu acredito que eu e a pastora Janaína somos bom solo, e estas sementes vão produzir 100 por uma na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que alegria! Já pensou você próspero, abençoado, derramando pelas beiradas, transbordando, chegar e falar: pastor, eu quero patrocinar inteiro. Já pensou que alegria? Diga: um dia eu vou chegar lá. Mas enquanto você não pode, dá a semente que você pode, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Ontem nós enviamos também uma equipe para São Paulo, para estar também em uma das igrejas de grande relevância do Brasil, para poder estar com eles, receber uma unção especial, para quebrar tudo aquilo que de repente é limitação e bloqueio no nosso ministério, na nossa vida, no nosso ministério infantil, para que eles possam desenvolver também um trabalho muito abrangente, ungido e abençoador. Eu gostaria também de assistir um vídeo com vocês sobre a ida de uma parte do ministério infantil para São Paulo.
Foi uma parte. Está perdoado, meu filho. Eu fico pensando em casar e distrai. Põe no começo de novo, faz bonito. Agora apagou a luz. Sozinha. Acho que caiu lá a fase. Cadê o Fábio? Está lá no estacionamento, né? Qualquer coisa chama o Fábio. Vamos lá. Eu vou retomar, me perdoem. Não sei onde parei, deixa eu ver se eu retomo. Sim, uma parte do Ministério Infantil foi, e logo enviaremos também uma outra parte. Agora a nossa próxima ida será para a igreja Red, em Indaiatuba. Amados, tem um ministério infantil maravilhoso. Aliás, a igreja lá é fantástica. E nós vamos estar indo com o Ministério Infantil para lá, recebendo também. Diga, nós estamos num tempo de muita sede. Diga aí, nós estamos num tempo de muita sede. Às vezes eu assisto aqueles filmes de deserto, onde o camarada está quase morrendo, né, procurando um oásis, procurando um lugar para tomar água. Eu acho que a nossa igreja está assim, Deus colocou assim, uma sequidão no nosso espírito, e eu acho que é de propósito, a gente quer beber dessa água, a água que, se você beber, nunca mais terá sede. E essa água não se esgota, porque Jesus não é reservatório, Ele é fonte de água viva. Amém? Vamos lá, gente, vamos assistir. Glória a Deus. Eu estava olhando lá os custos, né? As despesas. Vocês não são de comer muito, né? Meu Deus do céu, acho que tinha gente jejuando no grupo, não é possível. Não é? Porque tem uns irmãos aqui, parece mamute, que se mandar, come demais e a conta vem alta. E tem uns que são assim, pastor, eu quero ir num restaurante chique, já que o pastor está pagando, a igreja está pagando, eu quero ir num restaurante chique. Mas esses irmãos são de Deus, né? Eles passam pão e água, mas foram bem cuidados, né? Acharam um lugar bacana para comer lá, pertinho, que legal. Vamos colocar o testemunho dos irmãos? Boa noite, família da Fé Cristã. Estou saindo aqui agora da conferência, né, do G5.2 aqui em São Paulo, da Igreja Zion. E hoje eu recebi logo no comecinho o entendimento de que o mundo que Deus criou é perfeito em Cristo. Mas Satanás, ele tem a estratégia que através de Adão ele começou a entrar no mundo e deturpar a cabeça dos homens, da humanidade, das pessoas. E o maior alvo de Satanás é as crianças, porque os adultos já estão ali praticamente saindo do plano do Senhor. Mas Satanás está tentando investir pesadamente na vida das crianças. E nós que temos entendimento, que aprendemos da palavra de Deus todos os dias e que buscamos fervorosamente o Senhor, temos que nos preparar para combater essas armadilhas que o diabo está colocando no mundo e deturpando a mente das nossas crianças. Se prepare que está vindo coisas boas para a nossa igreja em nome de Jesus. Olá pessoal, estamos saindo aqui agora da conferência Geração 5.2. Para nós fomos um dia que parece que teve 30 horas de bastante informação, conhecimento. E nós temos orado muito para que Deus possa vir limpar a nossa mente, nossos pensamentos, para que possamos liderar com excelência essa nova geração. Cada um de nós aqui recebemos uma palavra profética, um tempo profético, onde Deus vai nos direcionar aquilo que nós devemos fazer dentro do nosso ministério, como líderes, como igreja. E nós estamos aí para compartilhar. Quero dizer que foi um dia abençoado, de muito aprendizado, e que Deus falou muito comigo, que precisamos cuidar da família e da nossa geração, que são as nossas crianças. Então, estamos voltando, né, cheio do Espírito Santo e muito trabalho.
Bem, estamos aqui finalizando a conferência G52 deste ano. Fazia tempo que o nosso coração ardia por saber um pouco mais sobre como a gente ministrar para as crianças, para estabelecer um ministério forte, nosso Ministério Kids mais fortalecido. Bem, hoje nós recebemos muitas informações, o coração está ardendo. Uma das coisas que foi assim, muito impactante para a gente, que não tem como a gente construir uma geração de Daniel se nós formos sacerdotes como Eli. Então a gente precisa ter uma excelência no nosso sacerdócio, na nossa mordomia. E hoje nós recebemos muita unção e nós esperamos assim que durante o decorrer a gente possa digerir tudo isso, o Espírito Santo trabalhar conosco tudo isso e que a gente possa transbordar na vida das nossas crianças, porque nós queremos sim uma geração salva, uma geração de Daniel. Bênção, a gente está saindo daqui cheia de unção para liderar nossas crianças. O Senhor falou muito forte no nosso coração sobre capacitação. Então, nós estamos aqui para sermos capacitados e vamos sair daqui cheios de estratégias para a gente trabalhar essa nova geração das crianças com muita unção, muito de Deus, em nome de Jesus. Está na vista. Glória a Deus. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. Que coisa linda, né? A gente fica assim, impactado, não é? Com tudo aquilo que Deus está fazendo na vida desses irmãos. Deixa eu ver quem que está fazendo aniversário, quem que fez aniversário. Muito bem. A Débora Amaral, ela não está aqui hoje, né? Está comemorando? Vamos ligar para ela. Deixa eu ligar para essa mulher. Vamos dar os parabéns para ela. Eu conto até 3, você diz, parabéns, Débora. O pessoal fala, pastor, mata a gente de vergonha, pastor. Deixa eu ver aqui, se ela atende, né? Débora. Vamos ver. O Fábio está lá? Eu vi que está piscando aí, né? Está no Do You Wanna Dance aqui, né? Do You Wanna Dance? Conhece esse sino? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a irmã atende. Alô? Alô? Não vai atender. Deixe a sua mensagem na caixa postal. Tentamos, Débora. Deixa eu ver aqui, ele me deu uma ideia aqui do WhatsApp. Vamos ver se ela atende no Zap. Hã? Não, eu quero colocar a vozinha dela aqui. Vamos ver aqui, Débora. Vamos ver se ela atende. Vamos lá. Só a gente faz isso. Não. Ela não vai atender. Vamos deixar nossa mensagem de carinho pelo vídeo, é ou não é? Quero deixar aqui um beijo carinhoso no meu nome, no nome de toda a igreja, para Débora Amaral. Ela faz parte do nosso presbitério, uma pessoa muito querida, amada. E eu tenho certeza que essa data é especial e que Deus tem muita coisa linda preparada para você, em nome de Jesus. Parabéns. Amém? Quem mais fez aniversário essa semana? Hã? Ó. Quem? Lohan. Não é Lohan, é Lohan.
né? É chique, internacional, é o Lohan. Tudo bem? Beijo também para você. Estou olhando aqui o povo bonito, Maurício, Anice. Tudo bem? Graças a Deus. Vocês estão bem? Do ladinho da Anice. Oi, tudo bem? Glória a Deus. Eu vi o Donizete ali, não é? Sua esposa. Viu? Pode deixar, qualquer coisa, tranquilo. Não é? Quem fez? Ah, é verdade, liguei para ele. Parabéns, viu, pelo seu dia. Foi uma data linda. Você não estava em Bragança, né? Ele passa aniversário no Caribe. Verdade. Igual a Débora. A Débora também está longe, por isso que a gente não consegue. Parabéns, viu, Toninho? Toninho, você é muito querido, muito especial para todos nós, para toda a igreja. Uma alegria tê-lo na família, tá? Um beijo no teu coração. Muito bem. Luiz ali, Neuza com Z. Tudo bem? Glória a Deus pela vida de vocês. Muito bom. Amados, a nossa reunião de sexta-feira está bombando. Para você que precisa passar por uma libertação, e nem sempre libertação quer dizer estar endemoniado, porque tem gente que pensa, pastor, se eu preciso de libertação, então significa que eu estou endemoniado. Nem sempre. Por exemplo, libertação fala de um processo de Deus, esse processo obviamente é espiritual, para mudar a tua realidade, para transformar você. Tua libertação, ela pode começar de dentro, mas ela acontece também à sua volta. Então muitos precisam compreender a importância daquilo que é espiritual, porque o inimigo ataca muitas pessoas e de formas diferentes, não é? Algumas vivem debaixo de uma opressão maligna, outros debaixo de uma perseguição maligna e outros de uma oposição maligna. São três coisas diferentes e o diabo age dessa forma. Por exemplo, em alguns casos é muito peculiar. Por exemplo, tem gente que adoece, mas o médico não encontra causa. Pode ser espiritual. Mas pode ser também, pastor, psicossomática? Pode. Mas Deus cura tanto a física, como psicossomática, como espiritual. Tem gente que, por exemplo, ouve vozes e vê vultos. Tem gente que passa mal do nada, desmaia, convulsiona e não sabe o que é, e o médico também não sabe. Já fez toda sorte de exames e não descobre. Tem gente que não dorme de noite. Hoje nós tivemos um caso de uma pessoa que não dormia nem de noite nem de dia. Não consegue dormir. Pode ser espiritual? Pode. Agora, tem gente que não consegue dar certo na vida. Dá um passo para frente, 2, 3 para trás. Não prospera de jeito maneira. Tem gente que está com a vida amarrada. Tem gente que não rompe. Tem gente que não consegue mudar a sua história. Só patina e não sai do lugar. Tem gente que tem tantos sonhos, mas estes sonhos não se realizam. A pessoa é boa de projeto, é bom de trabalho, é uma pessoa do bem, mas tem alguma coisa ali na vida dela que parece âncora, puxa para baixo. Então tem muitas situações que a pessoa ela precisa de ajuda. Por exemplo, na vida emocional, sentimental, afetiva. Se você está bem no seu relacionamento, diz graças a Deus. Mas tem situações que a pessoa ela não consegue ser feliz. Não consegue fazer a outra feliz. Falta sempre alguma coisa. E Deus tem algo lindo para fazer, tanto na sua vida como na vida de alguém. Talvez eu esteja falando com você, se não for você, pode ser alguém. Mas você precisa ser perseverante. Você não pode começar e daqui a pouco parar. Você precisa se posicionar. Meu irmão, você que está
mão na cabeça aí. Vem cá rapidinho. Deixa eu te dar um recado de Deus aqui. Vem cá. Fica aqui. Vem cá, Rafael, atrás dele que você está bonito. Fica aí. Você está de obreiro, você está bonito. Fecha os olhos. Por que você desanima tão fácil? Fecha os olhos. Fecha os olhinhos, filho. Por que você, deixa Deus falar. Por que você desanima tão fácil? Você se anima e daqui a pouco você desanima. Você é encorajado por Deus e depois você pensa que tudo está perdido. Por quê? Porque você ouviu uma palavra da pessoa dizendo: eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de nada, me deixa em paz, sai da minha vida. O que eu quero te falar é que Deus quer renovar você no seu coração, para mudar você. Ele quer encher o teu coração de fé, para mudar a tua sorte, para mudar a tua realidade, para mudar o teu amanhã, para mudar o teu depois. Senhor, devolve a família desse homem. Devolve, Senhor, a família desse homem. Faz algo, Senhor. Muito mais. Faz uma obra na vida dele, Senhor. Eu repreendo toda malignidade. Eu repreendo toda malignidade. Entrou um espírito ali, você sabe, né? Virou a cabeça dela. Você sabe do que eu estou falando. E é para destruir. Mas ela precisa de alguém orando. E que você possa ser este homem de oração. Toca, Senhor. Em nome de Jesus. Muda o coração desse homem. Toca, Jesus. Aleluia. Tu és santo, tu és justo, tu és bom, tu és poderoso, tu és glorioso. Não existe outro Deus além de ti. Aleluia. Aleluia. Diga comigo: Senhor, faz uma obra na vida desse homem. Faz uma obra na sua casa, no seu lar, na sua família. Em nome de Jesus, nós repreendemos este espírito que entrou lá. Em nome de Jesus, nós não pedimos, nós ordenamos, exigimos e determinamos: solta esta pessoa, solta a mente, solta a mente dela. Nós cremos, Senhor, no teu poder e no teu milagre. Tu tens poder, Pai, para tocar, para convencer. Oh, requei calabaçu, requei calabaçuri, anda lá na sala. Aleluia. Levanta junto, Genésio, 2, sempre de 2. Levanta ele. Alguém ali precisa buscar Deus. Que este alguém seja você. Não desiste. Deixa Deus fazer algo na tua vida. Amém? Deus abençoe. Volta para o teu lugar. Aleluia. Qual é a tua relação com Deus? A tua relação com Deus, ela vai estabelecer a tua prosperidade. Tem muita gente que quer Deus por conta daquilo que Deus pode dar. Você não pode servir a Deus por aquilo que Ele pode dar, porque Deus não faz barganha, não faz troca, não comercializa. Vocês se lembram daquele episódio no templo, quando Jesus virou as bancas dos comerciantes
porque eles estavam profanando o templo. Ou seja, preste atenção agora no que eu vou falar. Naquela época se fazia o sacrifício, e eles tiravam proveito do sacrifício de Deus. Então ali eles vendiam animais disfarçados, eles eram muitas vezes doentes, ou tinha lá alguma imperfeição, e eles queriam ganhar em cima daquilo que era de Deus. Aquele território virou um lugar de cobiça, todo mundo indo lá para ganhar dinheiro em nome da fé. Jesus, quando viu, sabe, as pessoas ali, os mercadores, os comerciantes, profanando aquele lugar, ele se revolta, porque aqueles homens estavam deturpando uma verdade de Deus e estavam levando o povo ao engano. E Jesus se revolta, diz a Bíblia que ele faz um chicote, ele mesmo prepara com muito carinho. Imagina só a revolta que foi. Por quê? Ele estava defendendo a casa do seu pai. O dinheiro, ele pode ser bênção para nós ou maldição. O dinheiro, ele não é nem de Deus e nem do diabo. Ele é neutro. Você que vai dar destino. O que você faz com o teu dinheiro? Ah, é para vício. Então o teu dinheiro está indo para o diabo. Ah, é para prostituição. Teu dinheiro está indo para o diabo. É alguma coisa ilícita, ilegal, desonesta, está indo para o diabo. Então você precisa aprender a consagrar o teu dinheiro. Se você de repente já usou teu dinheiro para coisas assim, você precisa fazer o voto da remissão. Senhor, eu quero te dar aqui um voto, fazer um voto, e pedir a tua bênção para que, em nome de Jesus, a minha vida financeira, econômica e material seja consagrada a ti. Porque quando você consagra a Deus, você vai viver a bênção de Deus. Agora, quando você acha que pode fazer do seu jeito, que você tem capacidade, que você tem habilitação, que você tem talento, que você pode caminhar independente de Deus, você não vai prosperar. Agora, o que Deus quer fazer? Deus quer mudar a tua realidade. Deus, ele olha para você e ele sabe o quanto está difícil você pagar as contas, o quanto está difícil você se manter. Hoje a gente fala de sobreviver. Muitos estão desempregados, buscando uma porta aberta. E muitas vezes, aquela oferta que entregamos, ela abre a porta que precisa ser aberta. Quando nós nos dispomos a entregar uma oferta a Deus, e quando você entrega, você não está entregando ao homem, não está entregando à instituição, a igreja CNPJ, você está fazendo algo espiritual, que vai trazer mudança e transformação na tua vida. Somos nós quem cuidamos da igreja, somos nós que sustentamos a obra de Deus na terra. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja dele na terra precisa. Então, quando você faz, você entende que eu faço para suprir a obra de Deus na terra, mas esta oferta é o Senhor que recebe e é o Senhor quem abençoa. É Ele quem multiplica. E Ele vai te honrar, porque Ele sabe do que você tem
passado. Ele sabe das tuas noites em claro, das tuas preocupações. Ele sabe de que isso está prejudicando até a tua saúde. Contas assim que você entrou, não sabe nem como sair. Lembra de José? O ministério dele começou no buraco. Então quando você está num buraco, você diz assim: o Senhor vai me tirar daqui e vai me fazer reinar, como aconteceu com José. José se tornou segundo do Egito. José se tornou governador do Egito. Se tornou príncipe. Por conta do quê? Ele foi jogado no buraco, mas não ficou no buraco. Você pode estar no buraco hoje, mas o buraco não é o teu lugar. O Senhor vai tirar você do buraco e o Senhor vai transformar a tua realidade. Você precisa crer que Deus tem poder para fazer o que você não consegue. Deus tem poder de fazer aquilo que você precisa e não sabe. Então, Deus, ele olha para a sua igreja na terra e ele quer ver sua igreja abençoada. E a igreja acha que é só orar e jejuar. Não, nós precisamos semear. Sem semente não existe colheita. No grande dia do Senhor, nós teremos a dádiva, o presente, a recompensa, o galardão, recebida do próprio Senhor. E Ele vai inquirir a sua igreja. Você cuidou da obra, não cuidou da obra. Você podia fazer e não fez. Quem fez tem galardão. Quem não fez não tem reconhecimento do próprio Jesus. A igreja, ela vai receber galardão do próprio Jesus. E um dia você vai estar diante do grande trono branco. Eu gostaria de dar uma palavra a você. Que de repente, eu sei que você ama a Deus, eu não tenho dúvidas disso. Mas existe um espírito na sua vida que impede você de ser dizimista e de ser ofertante. Você sabe que a tua igreja é a igreja de Jesus. Você conhece a seriedade desse ministério. Você sabe o quanto nós trabalhamos para o Senhor. Você sabe que nós estamos aqui por pessoas, gente, almas, vidas. E nós queremos ter uma igreja abençoada. Para abençoarmos o reino de Deus. Queremos ver pessoas curadas, saradas, libertas, salvas. E Deus te chama para você ser fiel. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Sabe o que isso significa? Ele procura, mas não encontra. Você pode ser fiel em muitas áreas, mas quando chega na área financeira, você não passa no teste, você leva a bomba. Por quê? Não é só pelo fato, eu não tenho, eu não posso, gostaria. Porque tem gente que tem condições, tem gente que pode, tem gente que é muito abençoado. E quem fez o que fez na vida desses irmãos foi o próprio Deus. Só que daí vem o diabo com esse espírito de mesquinharia, com esse espírito de avareza. E a pessoa, ela ama Deus, ama Jesus, ela ama estar na igreja, mas ela não cuida da sua igreja. E quando ela chega um dia lá em cima, Jesus pode dizer: você não amou a minha igreja, você não cuidou da minha igreja. Você permitiu que as coisas terrenas, as coisas daquela vida, te afastasse do propósito. Sabe por quê? Quando você dá, você não perde. Um semeador, um agricultor, ele sabe que quando ele planta para colher muito mais. Tudo aquilo que você planta não é perdido. E não é dar qualquer coisa. Eu estou falando daquilo que é fidelidade. A Bíblia fala de 10%. A Bíblia fala do dízimo, que é a 10ª parte, tanto no grego como no hebraico. E quando nós entendemos isso,
Um agricultor, quando ele colhe as suas sementes, ele separa 10% das melhores sementes para replantar de novo. É um princípio. É assim que Deus vai mudar a tua vida. Que você possa ouvir um dia: servo bom e fiel, adentrai para o meu descanso eterno. Porque muitos naquele dia vão ouvir assim: servo infiel, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Preste atenção, nós não estamos aqui brincando. Nós não estamos aqui para passar o tempo. O que nós estamos fazendo aqui, gente, é tão sério, vai implicar na nossa eternidade. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Então eu quero te falar uma coisa: Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai redirecionar a sua vida, Deus vai impactar o teu destino. Mas quando Ele fizer isso, você vai se lembrar de que foi Ele quem fez, e você vai ser grato a Deus, e você vai reconhecer que foi Ele. E vocês que um dia não tinha direção, não sabia nem o que fazer da vida profissionalmente, e de repente Deus te deu uma oportunidade, Deus te mostrou uma porta, Deus te levou a fazer aquilo que você às vezes nem imaginava, e hoje você é próspero, você é abençoado, você é uma pessoa que tem colhido de muito trabalho, mas tem faltado a gratidão, o reconhecimento, e colocar diante de Deus a parte de Deus. Um dia perguntaram para Jesus: Jesus, é certo entregar o imposto, pagar o imposto? Porque nós somos muito explorados por conta disso. Aí Jesus disse: me dá uma moeda. Aí ele pegou uma moeda, um starter, e ele disse: de quem que é essa face? Aí disseram: é de César. Aí ele disse assim: não apenas dê a César o que é de César, mas dai a Deus o que pertence a Deus. Então eu quero te falar uma coisa: tenha um compromisso com Deus, faça para Ele, e creia que a recompensa vem, creia que a resposta vem, creia que a saída vem, creia que o retorno vem, creia que a tua vida vai ser mudada em nome de Jesus. Amém? No mês de setembro, o nosso aluguel subiu R$6.500. E eu creio que Deus vai levantar irmãos aqui comprometidos, irmãos que vão ser muito mais abençoados do que já são, e vão contribuir mais do que tem contribuído. Alguns que não têm contribuído, a nossa oração é que você comece a contribuir. Você que parou de dizimar, parou de ofertar, que você volte a dizimar, volte a ofertar, e vamos cuidar da nossa igreja, cuidar da casa de Deus, e que ela seja muito abençoada, porque quando nós honramos a casa de Deus, a nossa casa é abençoada. Amém? Libera o teu dízimo, a tua oferta, a tua semente, vamos entregar a Deus, e vamos crer na bênção em nome de Jesus. Amém? Nasceu no coração de Deus, Ele plantou no meu a semente da promessa. Sua palavra regou minha fé, nem olhos viram, jamais se ouviu, nenhum coração sentiu. Enviou sua palavra e já se
bendita de Deus, escolhido e eleito de Deus, vou prosperar. Ficar em pé. Estenda as mãos para cá. Pai querido, nós te agradecemos pelo mover do teu Espírito, porque o Senhor tem nos levado para uma dimensão maior. Eu creio que a tua palavra tem se cumprido na nossa vida para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa prosperar cada um dentro da proporção daquilo que plantamos. Pela tua misericórdia, graça e favor. Em nome de Jesus, muda a história dos irmãos que aqui estão, para que vivam, Pai, uma vida de milagre, de prosperidade, em nome de Jesus. E diga comigo, amém. Assim seja e assim será. Pode sentar, abençoado e abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não deixa o meu volume muito baixo na hora da ministração. Aleluia. Que você possa entender o que Deus quer fazer na sua vida. Porque a maior parte das pessoas, elas querem receber algo de Deus, mas sem receber no seu espírito. Elas pedem, mas elas não entendem. Elas querem, mas não entendem. Porque querem entender com a mente, raciocínio, intelecto, razão. E Deus fala no teu coração, no teu espírito. E o grande segredo é que precisamos nos aproximar de Deus. Tudo que temos vivenciado em nossos dias tem por objetivo nos afastar de Deus. Hoje pessoas maratonam assistindo séries e filmes. Muitas pessoas passam praticamente o dia todo conectadas no celular. Pessoas fazem qualquer coisa que anestesia a alma e que encanta. A pessoa não se dá conta de que por detrás desta ação existe uma malignidade. E que o inimigo da sua alma, o diabo, está tirando de você algo muito precioso, que é a sua comunhão com Deus. O inimigo, em nossos dias, ele faz de tudo para destruir a sua comunhão com Deus. Porque quando você se aproxima dele, ele se aproxima de você. Hoje, muitos estão vivendo uma frieza espiritual por conta de não se relacionar com Deus, porque não sobra tempo para Ele. A pessoa tem tempo para tantas coisas. A nossa vida é muito agitada. E a gente diz, eu não tenho tempo, pastor, para ir todos os domingos para a igreja. Eu não tenho tempo para ir todas as sextas-feiras à igreja. Eu bem que gostaria. Eu não tenho tempo, pastor, para servir no ministério. Eu não tenho tempo, pastor, para fazer uma visita. Eu não tenho tempo, pastor, para ir orar. Eu não tenho tempo para buscar Deus aqui na minha casa. E Deus entende. Eu oro do meu jeito, eu falo com Ele e está tudo certo. Não se iluda. Porque Deus não tem sido a tua prioridade. E isso é muito grave, meus amados, na vida do filho e da filha de Deus. Porque o nosso Pai não é prioridade para nós. Se não é prioridade para nós, a sua voz não vai ser prioridade para nós. O seu conselho não vai ser prioridade para nós. Por isso que a igreja dos nossos dias é uma igreja sem direção.
Hoje a pessoa está bem, amanhã está mal. Hoje ela está de pé, amanhã está se arrastando. Hoje nós vivemos numa sociedade de gente infeliz, de gente incompleta, de gente vazia, de gente desesperada. Hoje nós vivemos em dias onde as pessoas, elas estão tomando remédio para completar o vazio interior. O vazio que tem a forma de Deus. O vazio que só Deus preenche. Mas a pessoa, ela acha que ela vai completar esse vazio com tratamento. Eu sei que muitos tratamentos podem ajudar, mas no que tange aquilo que é espiritual, nós precisamos compreender que Deus nos fez com um vazio existencial, e somente Deus pode preencher esse vazio, porque este vazio tem a forma de Deus. Eu me lembro, quando eu tinha depressão, quando eu vivia angustiado, perdido, sem direção, eu não sabia a diferença de se buscar a Deus e a diferença de se buscar a religião. Por isso que você encontra muito religioso e sincero, vivendo uma vida vazia, vivendo numa crise de identidade. Pessoas boas, pessoas que convivemos com ela, que conhecemos, e de repente nós ouvimos uma notícia triste, por conta da pessoa não entender a importância de Deus para a sua vida. Amados, nós temos que abrir a boca como atalaias de Deus, como vigias de Deus, nestes dias, para declarar ao mundo que este Deus é o Deus que salva, que cura, que liberta, que prospera. Amados, nós pregamos aqui neste altar uma palavra profética. Nós pregamos aqui neste lugar uma palavra que é o evangelho completo. Nós não queremos, amados, pregar religião, porque a religião, num primeiro momento, ela pode até encorajar, ela pode empolgar, ela pode motivar, mas eu quero saber como é que vai ficar a sua segunda-feira, a sua terça, a sua quarta, a sua quinta, a sua sexta, o seu sábado. Como é que vai ficar a tua semana? Enquanto a gente está aqui, a gente está alegre, a gente está na presença do nosso Deus, o culto é festivo, nós glorificamos, exaltamos, bendizemos. Nós sabemos que somos acolhidos por Ele e cheios do seu Espírito. Mas você precisa de uma revelação, por isso que você precisa entender o que Deus quer fazer na tua vida. Porque você sai daqui e já sai em crise, pensando de como vai ser a sua segunda. Você já sai daqui angustiado, porque são coisas difíceis para serem resolvidas esta semana. Tem gente que está aqui e não quer voltar para casa. Tem irmãos aqui que quando entra no carro, anda no carro até a gasolina acabar, fica dando volta. Por quê? Porque está sem destino. Tem gente aqui que está confuso na sua mente. Tem gente aqui que não sabe mais o que fazer, porque acha que já tentou de tudo. Preste atenção, você pode estar aqui buscando a religião. O Deus que você conhece pode ser o Deus que foi apresentado pela religião. Por isso que você precisa conhecer este Deus de perto. Jó dizia assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, é a religião, mas agora eu te conheço de ouvir, de caminhar contigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar, de caminhar contigo. E ele só aprendeu isso depois das suas perdas, depois das suas angústias, depois de tudo aquilo que abateu a sua vida. Aí um dia ele compreendeu.
É o que a gente precisa, amado, compreender antes que seja tarde. Tem gente que só vai entender a diferença de Deus e da religião quando está no leito de morte, quando está agonizando, quando está doente, quando está enfermo. Amados, a gente vai levando a nossa vida tocando flauta, achando que está tudo bem, e a gente pensa assim: nada vai me acontecer, nada vai me abater, nada vai me destruir, está tudo certo. Amados, e do nada, de repente, tudo vira, como aconteceu com Jó. A casa desmoronou, os filhos morreram, a família foi destruída, os seus bens roubados, a doença entrou na sua casa, mas nada tirava este homem da presença de Deus. Ele não entendia, mas ele declarava: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A gente fica questionando Deus, Deus por quê? Deus por quê? Deus por quê? Você tem que pensar assim: Deus, para quê? Para que o Senhor permitiu isso? Me fala, porque eu quero me corrigir, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Amados, o religioso, ele sempre se justifica. O religioso é vítima. O religioso chega para Deus e diz assim: Deus, eu não merecia, por que o Senhor fez isso comigo? Deus, porque o Senhor arrancou da minha vida aquilo que eu mais amava. O religioso, ele é cobrador, e ele não sabe com quem está falando. E a palavra fala que o caco fala com o oleiro. O caco de barro fala com o oleiro. E questiona, e pergunta, e instiga. Preste atenção. Amados, se hoje o teu dia está bom, se hoje você comeu em família, se hoje você está saudável, se hoje você tem dinheiro, eu não estou falando de ser rico, abastado, eu estou falando de ter dinheiro, pelo menos para suprir as tuas necessidades. Se você tem onde morar, um teto para te cobrir, uma cama para se deitar, um travesseiro para apoiar a cabeça, roupa para vestir, calçado para calçar. Você pode ter o teu carro, o tanque não está cheio, mas você está indo para lá e para cá, e Deus sempre cuida, e Deus sempre provê. Você chega lá no posto e diz: aí bota quinzão, não derrama, hein? Uma gota é muito. Imagina no aeroporto, o café custa o olho da cara. A pessoa vai colocar, a garçonete já derrama. A gente olha e fala: já foi 15, já foi 10. Nós não reconhecemos o que Deus tem feito na nossa vida. Você vai lembrar de Deus quando existe uma sentença de maldição sobre você, uma sentença de morte, uma sentença de destruição. O irmão me procurou certa vez, ele disse assim: pastor, o médico me deu 6 meses de vida. Eu falei: e agora, irmão? Agora eu estou orando, agora eu estou jejuando, agora eu estou lendo a Bíblia, agora eu não vou faltar nos cultos, agora eu vou ser dizimista, agora eu vou ser ofertante, agora, pastor, eu quero ser um servo de Deus. Aí, com muito amor, eu olhei para ele e disse: agora, preste atenção. Você tem muito tempo, não tem todo o tempo do mundo, mas você tem muito tempo para você ser crente de verdade. Quantas vezes eu fui orar por alguém e eu estava doente, e quando Deus olhava para mim, Ele dizia: Ele crê na cura, por isso eu vou curar. Quantas vezes eu fui orar por alguém e a pessoa estava com problema financeiro, e eu dizia: Deus, eu também estou com problema financeiro. Mas mesmo assim, eu pregava e orava a palavra, e Deus olhava para mim e dizia: Ele crê na minha palavra, Ele crê na minha promessa, então Ele
profetizou prosperidade, ele vai receber prosperidade. Quantas vezes eu estava vivendo uma tribulação em vida, e eu ia orar pelo irmão: o que você está passando, irmão? Ô pastor, estou passando por uma tribulação em vida. Aí eu dizia: Deus mandou a pessoa certa para cá, irmão, porque eu tenho uma palavra para você. Deus vai mudar a tua sorte, o teu destino, o teu amanhã, o teu depois. Deus vai entrar dentro da tua casa, Ele vai mudar a tua sorte, Ele vai mudar o teu destino, Ele vai mudar tudo. Aí Deus olhava para mim e dizia assim: ele pregou na tribulação, ele pregou na perseguição, ele pregou na injustiça, ele pregou na ameaça, ele crê na minha palavra. Então Deus vem e me abençoa e me dá livramento. É assim que acontece com você. Aí você acorda todo dia, parece que você não é de Deus, parece que você não é cristão, parece que você não é filho, parece que você está abandonado à mercê da sorte e esquecido. Onde que está Deus, que Deus não me ouve? Onde que está Deus, que Deus não me estende a mão? Onde que está Deus, que não faz nada por mim? Deus está onde sempre Ele esteve. Quando você crê sem duvidar, quando você crê sem duvidar, quando você crê sem duvidar, o Senhor virá. O Senhor virá. Certa vez, Ele chamou o profeta fora da caverna. Aconteceu um terremoto. Aí o profeta viu que Deus não estava no terremoto. Aconteceu uma ventania. Aí o profeta viu que Deus não estava na ventania. Ele estava na voz mansa e suave do seu coração. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Amados, eu sou uma pessoa ativada. Para eu desacelerar, eu preciso ter disciplina. E tem muitos homens que são assim. A mulher não sabe o que o camarada está pensando. Ele está pensando nas contas, ele está pensando como vai pagar, ele está pensando como vai ganhar mais dinheiro, ele está pensando em abrir um outro negócio. A mulher pergunta: o que você está pensando? O marido diz assim: em nada. A mulher diz: mas você consegue pensar em nada? Eu não consigo. Mas é que ele não quer falar. E a mulher precisa ser a intercessora do lado do marido, orar por ele, para que ele possa romper, para que ele possa vencer, para que ele possa prosperar, para que ele possa ser principalmente um homem de Deus. Quanto tempo você, esposa, não ora mais pelo marido, não intercede mais pelo marido? Quanto tempo faz que você não faz jejum, não se consagra pelo teu marido, pela tua casa, pela tua família, pelo teu lar? Preste atenção, é como se a tua vida não tivesse proteção. Falta cobertura. A intercessão cobre. A intercessão cobre. A intercessão cobre. Não espere que venha o dia mau. No dia mau você precisa estar com Deus, para Ele fortalecer você, consolar você, dirigir tua vida. Mas nós não pensamos no amanhã. Nós não estamos preocupados com aquilo que é espiritual. Nós estamos preocupados com aquilo que é terreno, que muitas vezes é banal, que muitas vezes é desprezível. Jesus fala a respeito daqueles que pensavam em trabalhar muito e encher os seus celeiros.
Ele disse: loucos, doidos, insanos, porque hoje mesmo eu vos pedirei a vossa alma, e vocês para onde irão? E a gente está preso, amados, aquilo que é tão pequeno e que Deus não nega, que Deus quer dar. Mas nós somos tão mesquinhos que parece que quanto mais a gente corre atrás das bênçãos, mais elas fogem de nós. E este é um princípio, porque a Bíblia diz: e as bênçãos do Senhor te alcançarão. Vai alcançar o fiel, vai alcançar o leal, vai alcançar o sincero, vai alcançar o verdadeiro, vai alcançar aquele que tem buscado a Deus. E você fica preocupado como é que Deus vai fazer chover. Não se preocupe, porque a chuva serôdia virá. E ela começa fraca. Daqui a pouco ela se intensifica. Até que deixa de ser uma garoa fina para se tornar uma chuva torrencial. Porque as comportas do céu vão se abrir sobre a tua vida. Preste atenção. Deus vê tudo que você passa. Deus vê quando você chora. Deus recolhe a lágrima que escorre pelo teu rosto. Deus está com você nas noites mal dormidas. Deus, Ele quer fazer algo por você. Mas você não está disposto a fazer algo mais por Ele. Você não está decidido a se entregar de verdade, a se sacrificar de verdade, a se doar de verdade. Quando se trata das coisas espirituais, das coisas de Deus, nós somos cheios de milindres. Nós somos cheios de dedos. Não, eu vou fazer só isso, só uma parte. Não. Deus não precisa, Deus não quer. Mas a gente está aqui dizendo: Senhor, não esquece de mim. Senhor, não esquece de mim. Senhor, não esquece de mim. Senhor, faz. Senhor, me atende. Senhor, me ouve. Senhor, estende a tua mão. Senhor, me cura. Senhor, me sara. Senhor, me liberta. Mas você não ora para Deus te salvar. Amados, o mais importante de tudo na vida da gente é a nossa salvação. Para onde iremos? Para onde você vai passar a eternidade? Dia desses, eu fui visitar um senhor que tinha caído de mais de 3 metros de altura, de cabeça na pedra. Abriu a cabeça. Não morreu na hora por um milagre. E Deus não permitiu que ele viajasse, que ele embarcasse no trem que não tem volta. E eu fui visitá-lo. Fiquei feliz em vê-lo. Depois de um tempo ainda ele estava usando o colarinho cervical. Disse que incomodava. Eu brinquei e disse: o importante é que você está vivo. E eu preguei para ele. Eu sei que a família de Deus, eu sei que eles são de Jesus. Eu sei que ele pode ter tido muitas experiências dentro da família. Mas naquele momento Deus colocou um amor tão grande no meu coração por ele. E eu disse para ele da importância dele fazer a oração de entrega. E eu disse: eu creio na sua salvação quando você confessa Jesus. Antes eu perguntei: se você tivesse morrido, para onde você iria? Ele falou: não sei, só Deus sabe. Eu falei: você sabe que nós somos responsáveis pelo bilhete que vai nos levar ao destino? Você precisa entregar a vida para Jesus, só isso. Só isso. Não é religião. Só isso. Às vezes precisa tirar os olhos de muita coisa que viu ou que experienciou. Amados,
Prega Jesus. É simples. Prega Jesus em tempo e fora de tempo. Prega salvação. Prega perdão dos pecados. Prega reconciliação. Prega restauração. A nossa geração, que será a geração do avivamento, precisa ouvir este evangelho. É chegado o reino de Deus no meio de vós. Aí, ele fez a oração comigo. Conduz as pessoas a fazer a oração de entrega com você. Vai orar por cura? Fala, olha, eu quero fazer uma oração com você. Repete comigo. Você quer abrir o coração para Jesus? Quero. Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio na minha salvação. Só isso. Só isso. E o resto é com Ele. O resto é com Ele. O resto é com Ele. Amados, nós estamos assim tão desejosos pelas coisas da terra, que negligenciamos as coisas do céu. Louvado seja Deus porque você está aqui ouvindo esta palavra. Que esta palavra possa encontrar lugar no teu coração. Que esta palavra possa ser recebida por você como uma palavra que vai mudar a tua realidade. Porque a gente fala que é de Deus, mas a gente não vive para Deus. A gente não serve a Deus. A gente não honra a Deus. É hora da gente se posicionar. É hora da gente se converter de verdade. É hora da gente entregar nossa vida para Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós vivemos só a religião. Vivemos só a religião. E a religião, muitas vezes, ela mata. A religião, ela não vai trazer vida. E nós precisamos, amados, de Jesus. Eu vim para que tenham vida. E vida abundante. Amados, nós vivemos na geração mais deprimida que já existiu. Nós vivemos numa geração onde as pessoas estão transtornadas, desorganizadas, alienadas, perturbadas. Posso dizer até, muitas delas endemoniadas. O que nós temos vivido em nossos dias é surpreendente. E onde estão os crentes? Aonde está você? Está lá no teu casulo escondido. Preste atenção. É o que nós temos vivido e aprendido nos cultos de sexta. Você tem um chamado para ser sacerdote. O sacerdote é aquele que intercede. E aquele que intercede tem autoridade espiritual para libertar. Começa a pregar para as pessoas. Começa a pregar. Começa a falar de Jesus. Começa a levar o evangelho. A Bíblia diz que o semeador saiu a semear boas sementes. O semeador saiu a semear boas sementes. Sabe como é que você evangeliza? Que dia bonito hoje, né? Graças a Deus. Aí a pessoa diz assim, amém. Você conhece Jesus? Ah, conheço. Mas eu estou afastado da igreja. Eu falei, olha, Deus está falando com você agora. Seja ousado, seja profeta. Ande no profético. Deus te ama. Deus quer te abençoar. Volta para os caminhos. Volta. Se reconcilia. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Posso? Eu fui depositar um dinheiro no Santander.
Ali do lado da praça tem uma rua que desce. Aí estava muito cheio o estacionamento, eu fui descendo, aí tem umas casinhas ali. Aí fui, parei o carro, e eu estou conferindo o valor que eu tenho que depositar. Daqui a pouco entra uma moça dentro do meu carro. Falou, tudo bem, amor? Achei estranho, né? Eu falei, tudo? Quem é você? Ela falou, vamos embora logo? Eu falei, para onde? Ela falou, vamos brincar? Eu falei, moça, eu acho que você se enganou. Porque eu não estou entendendo nada. Eu parei na frente de uma casa que... das meninas do job, não sabia. Aí uma tinha recebido uma ligação, falou, olha, eu vou parar embaixo o carro preto. Quem parou de carro preto lá? E ela viu eu contando dinheiro, já ficou toda animadinha, né? Aí eu falei, moça, eu acho que você entrou enganada no meu carro. Porque eu não te liguei, eu nem sei quem é você. Ela falou, como é teu nome? Eu falei, Alberto. Ela falou, o que você faz? Eu falei, sou pastor. Pastor? Eu falei, é. Mas moça, você não entrou por acaso no meu carro. Deus tem uma palavra para você. E ela começou a chorar. Sabe por quê? Crente desviada das Assembleias de Deus. Ela começou a chorar. E ela disse, eu quero voltar para Deus, mas eu não consigo. Minha família não sabe que eu estou nessa vida. Mas eu falei, mas Deus sabe. Deus te encontrou hoje. E Deus quer te restaurar. Eu não tenho forças. Eu falei, hoje toda malignidade é quebrada na tua vida. Você é filha amada, filha querida, filha especial. E Deus não te fez para você viver nessa vida. Ela começou a chorar. Eu falei, meu Deus, quando chegar o cliente dela, eu acho que ela vai cancelar. Porque eu senti sinceridade. Eu falei, filha, volta para sua cidade. Procura uma igreja lá. Se conserta com Deus. Se posiciona enquanto é tempo. Preste atenção, ouça o que eu estou falando. Prega isso para todo mundo, enquanto é tempo. Porque a gente acha que isso não vai acontecer. Olha a palavra, o que diz em Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Versículo de número... Eu vou ler do 1 em diante. Ezequiel capítulo 3, ou melhor, do 16 em diante, filho. Põe a tradução Almeida. Ferreira de Almeida. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, hoje eu posso dizer, vai e ajunta a igreja e anuncia ao povo. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo, certamente vos tenho visitado, e visto o que vos é feito no Egito. Eu estou onde?
quebrar minha perna mesmo, né? Eu estou vendo que falei, meu Deus, não está batendo aqui. Eu estou lendo uma coisa, o menino está botando outra coisa ali. Esse menino aí, eu acho que ele bebeu alguma coisa que não devia. Bebeu desodorante hoje, é? Ó. Pronto, achamos. Eu falei, vai entrar a parte que eu vou ministrar, né? Cadê que não chega? Eu falei, o que é isso, meu pai? Mas é o espírito de engano, está repreendido. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, e você viu que eu sou bom, né? Eu prego até no que não é para eu pregar, né? Já começa a ministrar. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-á da minha parte. O atalaia é aquele que ficava nas torres. A cidade era fortificada por muros, tinha torres, e ele tinha que anunciar quando os invasores, os inimigos, se aproximavam e tentavam invadir a cidade. Então aqui Deus está falando que ele te chamou como atalaia, como vigia, para você anunciar. Próximo. Quando eu disser ao ímpio, aquele que não conhece a Deus, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei a vida dele. Olha como é pesado. Continua. Mas se avisares ao ímpio, aquele que está no mundo, e ele não se converter, da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade. Mas tu livraste a tua alma. Deus não vai cobrar o sangue dele de você. Continua. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça, quando o crente se afastar dos caminhos, quando o crente se desviar, semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, você pensa que é o diabo, de repente é Deus, para você voltar para os caminhos. Olha só, ele morrerá porque tu não o avisaste, no seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requerirei. Olha agora. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Continua. E a mão do Senhor, não, até aí mesmo. Obrigado. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar para que Deus possa trazer um despertamento na nossa vida hoje. Para que você saia daqui e olhe para as pessoas que caminham com você e pregue para elas. Eu me lembro que a minha mãe, ela está ali, minha mãezinha linda, levanta a mão aí. Se tiver algum Rebeca solteiro, rico, fazendeiro, que é bonito ainda, tá bom já, é novo, ela não quer nem dinheiro, amados. Se for bonito e novo, tá jóia. Tá aí. Deus do céu, minha mãe é pentecostal, amados. Fogo puro. Toma vergonha, assanhada. Nem sei mais o que eu falar. Deixa eu falar aqui. Aí minha mãe, ela não conhecia Jesus. Quer dizer, conhecia a religião. E eu ficava, né? Mãe, se a senhora morrer, a senhora vai para onde? Mãe, eu queria que a senhora fosse para o céu comigo. E sempre ia pregando para ela. E um dia ela abriu o coração para Deus. Aí foi o dia do batismo. E eu frequentava uma outra igreja. Eu era
Eu tinha voltado para Jesus há pouco tempo. Eu era membro dessa igreja. E ela foi para o carro fumando. Eu falei, mãe, a senhora vai se batizar. Ela falou, é o último cigarro que eu boto na minha boca. Eu duvidei, né? Não falei nada para ela, mas eu não acreditei não botei fé. Ela jogou no chão, eu lembro que ela botou o pé assim, ela fez assim, ó. Ela falou, nunca mais eu boto cigarro na minha boca. Aí, se batizou. Amados, ela colocou o maço de Hollywood em cima da geladeira. Ela passou um tempo de luto. Você olhava para a carinha dela, ela chorava o dia inteiro. Mas ela olhava para o cigarro e falava assim, nunca mais eu boto você na minha boca. Eu estou liberta, eu sou de Jesus. Depois ela vinha falar de novo lá com o encardido. Mas se posicionou, amados, nunca mais fumou. Sabe? O que eu quero dizer para você é que Deus está fazendo algo aqui nessa noite. Você vai ver o teu pai se convertendo. Faz oração com ele, leva ele a receber Jesus. Ah, mas o meu pai isso, o meu pai aquilo. Presta atenção, não estou perguntando os problemas e os pecados do seu pai. Eu estou falando para você apresentar Jesus para ele. Por quê? Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, o diabo vai perdendo o poder. E ele abandona o pecado. Prega para o pai, prega para a mãe, prega para o irmão, prega para a irmã. Deixa eu contar para vocês. Tinha uma irmã na igreja. O marido dela era alcoólatra. Aí, um dia eu estou passando de ônibus lá no Parque dos Estados. E quando eu olho, amados, a irmã estava com um carrinho de pedreiro e o marido dela no carrinho de pedreiro. Ela puxando o marido dela, mijado e cagado. Amados, eu comecei a chorar dentro do ônibus. Eu desci daquele ônibus. Eu fui lá e falei, irmã, eu ajudo você. Peguei o carrinho de pedreiro e estava levando, e passava a gente. Falei, pastor, é teu pai? É teu vô? Amados, chegou em casa, eu tirei a roupa dele, mijado e cagado. Aí, eu dei banho nele. E ele acordou no chuveiro. Ele disse assim, ó, pastor, você, o que você está fazendo aqui, pastor? Eu falei, estou dando banho em você. Ele falou, pastor, estou com vergonha. Eu falei, Jesus te ama. E eu também. Aí, ele saiu do banho envergonhado, enrolado na toalha, tomou um cafezinho sem açúcar. E ele disse, pastor, nunca mais eu vou botar bebida na minha boca. Minha mulher nunca mais vai ter que buscar eu no bar. Essa mulher era motivo de vergonha. Todo mundo apontava para ela, todo mundo ria dela. Um dia eu disse para ela, irmã, Deus vai fazer um milagre, eu não sei como, não sei de que jeito. Mas Deus vai fazer um milagre e vai libertar o teu marido. Aí eu falei para ele, todas as vezes que ele estiver no bar embriagado, desacordado, mijado e cagado, você me liga, você me chama, que eu vou puxar esse carrinho de pedreiro. Amados, ele se converteu. Se converteu. Deixa eu te falar. Às vezes você vai ter que carregar alguém. Às vezes você vai ter que pôr ela nas costas. Sem condenar. Sem julgar. Eu não falei para ele, toma vergonha na sua cara, seu bebum. Você está fazendo tua mulher sofrer. Olha a tua família chorando. Não. Eu abracei ele naquele banheiro e comecei a orar.
Falei, Deus, que vida essa senhora tem. Ajuda ela, resgata ela. Faz alguma coisa, Senhor. E eu lá abraçado com um marmanjo, velho e bêbado, mas eu abracei ele como se fosse meu pai. Eu derramei todo o amor que eu tinha na minha vida naquele dia. Chorando, amados, cada vez que eu falo e conto isso, eu choro. Eu lembro do cheiro do álcool, eu lembro do seu hálito, eu lembro do odor das suas fezes, do cheiro da sua urina, eu lembro de toda aquela cena. Amados, tem muita gente precisando de você. A tua vizinha, o teu vizinho não sabem como encontrar Jesus, precisa de você. Precisa de uma palavra, precisa de uma oração, precisa de um favor. Às vezes alguém lá no trabalho, às vezes um parente que você não conversa mais com ele. Às vezes uma pessoa que se tornou teu inimigo. Às vezes uma pessoa que te persegue. Uma vez, amados, na época das vacas gordas, eu morava num porãozinho, era solteiro, estava recomeçando a minha vida. Um dia chega uma doida lá, pede para falar comigo e bota um revólver na minha cabeça e puxa o gatilho. 2 vezes a bala picota. Ela mirou pro tanque, puxou o gatilho. Aí ela caiu de joelhos. Ela falou, era para eu ter matado você. Abracei ela. Comecei a chorar mais por mim do que por ela. Foi Deus me livrou da morte. Aí um dia eu estou em casa. A mulher bate na porta de casa. Foi pronto, veio me matar de novo. Uma doida. Ela falou, viu? Meu carro parou aqui embaixo. Eu morava ali no Matadouro. Eu não tenho dinheiro para botar combustível. Eu falei, vamos lá no posto. Comprei a gasolina, levei para o carro, fiz o carro funcionar. Mas pastor, essa mulher quis te matar outro dia. Pois é. Hoje é o meu dia de mostrar o Jesus que eu sirvo para ela. O diabo, ele faz confusões, amados. O diabo, ele prepara situações, por isso que você já vive angustiado, perturbado, deprimido. Do jeito que você anda, presta atenção, guarda o teu coração para você viver diferente, para você viver outra realidade. Isso não é ser crente, não. Só coisa ruim no coração. Começa a ajudar, começa a fazer. Uma vez eu estava numa loja, uma grávida pediu um favor para um irmão que era da igreja. Aí ele disse, não vou ajudar não. Aí eu fiquei assim, sem entender. Eu falei, moça, ele não vai te ajudar, mas eu te ajudo. O que é que você precisa? Ela disse, eu estou grávida e não posso pegar essa caixa pesada aí em cima. Eu falei, deixa que eu pego para você. E levei para ela na loja, onde ela queria que eu levasse. Aí eu falei para ele, você não mostrou Jesus para essa moça. Eu sei que tem gente que você não quer conversar. Mas quando ela ouvir você, ou até mesmo quando você não falar nada, mas falar pelos seus atos, ela vai ver Jesus na tua vida. Preste atenção, todos vocês têm um Jesus para apresentar. Todos vocês têm um Jesus para apresentar. Apresenta para o patrão. Apresenta no trabalho. Apresenta lá para o teu colega de trabalho. Apresenta na faculdade, na universidade. Apresenta no curso técnico. Apresenta na escola. Apresenta lá no jogo de futebol. Apresenta no clube. Apresenta no ponto de ônibus. Apresenta. Amados, é tempo de pregarmos o Evangelho. Tem gente aqui que está com a mãezinha doente no hospital.
Tem gente aqui que a mamãe está mal, não se converteu ainda, não entregou a vida para Jesus ainda. Tem gente aqui com o pai longe, está doente, está enfermo. Pastor, não sei o que eu faço. Prega Jesus para ele. É diferente de uma pessoa estranha pregar e de você pregar. Paizinho, eu amo você. Paizinho do coração, você é tudo para mim. Paizinho, me perdoa porque eu nunca te falei isso em toda a minha vida. Prega para ele. Prega para ele. Prega para ela. Viva com mais amor. Recebe nessa noite o batismo de amor. Deixa Deus fazer algo na tua vida hoje. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Diga comigo assim: Deus, não quero ser negligente no meu chamado. O Senhor me chamou para pregar, para levar Jesus para as pessoas. E eu tenho ficado calado. Eu não tenho pregado. Eu não tenho levado Jesus para estas pessoas. Me perdoa se eu levei religião. Que elas possam ver Jesus em mim. E que minha vida possa ser mudada e transformada pelo Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, venho me entregar para sempre ao meu Rei. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Rei. Curva a cabeça, fecha os olhos. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não fez essa oração de entrega, eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar. Todos estão de cabeça curvada, de olhos fechados, ninguém está olhando para você. Se você quer Jesus na sua vida, Jesus no teu coração, se você quer salvação, levanta a sua mão no seu lugar. Aonde você está? Eu vejo mãos que se levantam. Eu vejo mãos que se levantam. Ora comigo e diga assim, toda a igreja, e você que levantou sua mão, diga assim: Deus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te recebo no meu coração como meu único Senhor e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio, Senhor, na minha salvação, na minha cura, na minha libertação, na minha prosperidade, na minha vitória e na minha bênção. Em nome de Jesus. Querendo Deus operar, Deus é por mim, nada e ninguém será sobre mim. Como que é o versículo? Nada e ninguém será contra mim. E contra mim também. Glória a Deus. Diga obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua glória, pela Tua presença. Tem uma semana de vitória. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai se mover na tua vida. Pessoas vão ser alcançadas. Pessoas vão ser transformadas. Aleluia. Deus abençoe.